Adivinhem o que aconteceu? Bloquearam as contas do cara de novo. Agora ele está com um novo site. Se vocês não sabem, olha a dica do Monarcão. Viram que eu lancei a minha plataforma para vocês já saberem qual que é o link, é o Bunker 555, bem fácil de lembrar. Por isso, quem puder ajudar o Monarcão, o link tá na descrição. Claro, Monark, deixa de ser pessimista, cara. Não, pô, O que adianta ser pessimista? É uma coisa que é improdutiva, não serve realista, pra nada. o mundo nunca esteve em paz, pô. Como que... Não, está em mais. Isso não é 0-1. Não é 0-1. É um intermediário ali. Mas Ele você está entende mais que a Rússia em paz tem, do que tipo, isso. 5, 6 mil mísseis nucleares? Entendo. Isso tem a ver o quê? Tem a ver que ela nunca vai perder. Não, ela perdeu para o Afeganistão na década de 80. Os Estados Unidos perdeu para o Vietnã Mas também. era diferente, não era na fronteira deles, entendeu? O Afeganistão, não é na fronteira imediata, mas na época era na fronteira, porque era a fronteira da União Soviética. Mas você entende A fronteira da União Soviética incluía ali a Geórgia, a Armênia. Você entende que a situação é diferente? A Ucrânia é diferente do Afeganistão ou é a mesma coisa? Não, em termos de você conseguir ganhar uma potência nuclear, geopoliticamente, o que representa? O Não, que olha só. representa Toda guerra é Rússia. econômica. Toda guerra é econômica. Não tem esse negócio Não, de claro, achar. Se a Rússia Toda chegar à guerra tem conclusão essa- de que não vale a pena a coisa, ela perde. Ela vai sair da Ucrânia e vai botar o. E por que coisinha. vale a pena? Por que valeu a pena pra ela invadir, entendeu? Não, ela vale. Na verdade, não valeu. Mas o Putin achava que valeria a pena porque ele achava que seria uma guerra rápida. Que ele conseguiria tomar Kiev em poucos dias e a coisa ia acabar, ia resolver o problema todo Se ele quiser rapidamente. destrói a Ucrânia amanhã, né? Não destrói. Claro que destrói. Não destrói de forma alguma. É só ele tacar uns 30 bombas nucleares lá que acaba, porra. Não acaba. Não acaba, não. Por quê? O ucraniano é a prova de radiação? Não é a prova de radiação. Mas você está superestimando a importância de uma arma nuclear. A arma nuclear vai matar um lugar ali, vai atingir um lugar muito mal. Se ele jogar, ele tem 5 mil. Tá. Primeiro que eu não sei se ele tem isso tudo, tá? Manter Os uma arma próprios nuclear. americanos admitem que eles têm mais. Não admitem, não. Eu já ouvi bastante americano admitindo. Bom, tem um monte de maluco que diz isso. Olha só, os Estados Não Unidos. concorda comigo, é maluco, hein? Não tô dizendo isso. Olha a minha lógica. Minha lógica é a seguinte: manter uma ogiva nuclear é muito caro. É muito caro. Você tem manutenção naquilo ali. Os Estados Unidos mantêm entre 300 e 500, ninguém sabe o número exato, mas estima-se que é entre 300 e 500. Ativas. Tá. Justamente porque é questão de custo, né? Não precisa mais do que isso. Isso aí já é suficiente para os objetivos deles, né? Os russos têm essa ideia de sempre superestimar o número de arsenal. Eles nunca dizem que acabou, que tirou uma parte do arsenal, por questão estratégica. Por exemplo, oficialmente a Rússia tem 13 mil tanques. Começou a guerra da Ucrânia, já destruiu um monte de tanques, já estão usando o tanque da época da Segunda Guerra Mundial agora, e já está acabando os tanques da Rússia no final das contas. Não tinha 13 mil tanques. Mas será que está acabando mesmo? Será que eles não estão só pegando... O que eu acho que está acontecendo? Essa guerra, para os dois lados, para a Rússia e para o Ocidente também, está sendo uma oportunidade deles gastarem os arsenais antigos que estavam ficando obsoletos, e uma coisa que a maioria da galera não sabe, míssil tem validade. Tem validade. Uma hora ele deixa de funcionar ou fica perigoso de ele explodir na tua cara se você usar. Então, o Ocidente e a Rússia tinham uma quantidade imensa de arsenal antigo que estava perdendo a validade, e provavelmente eles usaram essa guerra também para jogar, de acabar com essa... Esse negócio de dizer que a guerra é do Ocidente com a Rússia é errado. Mas tá? cara. Não é. Quem que tá financiando a guerra do lado da Ucrânia? Não, agora é o Ocidente. Sempre foi. Não foi. Uai, quando a Ucrânia teve que implorar. O primeiro HIMARS chegou em julho, final de julho, chegou o primeiro HIMARS. Antes coisas. Não chegou nada antes, não tinha nada. Os caras deram mais de 100 bilhões de dólares pros caras, pô. Depois de julho. Imagina 100 bilhões de dólares no Brasil? Sabe por que os Estados Unidos não mandou o HIMARS antes, embora a Ucrânia tenha pedido até antes da guerra? Porque eles tinham medo, eles achavam, tal como eu achava também, como todo mundo achava, que a Rússia, se fizesse a invasão, ia tomar Kiev e ia cair tudo. Como é que o americano ia botar HIMARS lá se os russos iam tomar tudo? Iam ficar com o HIMARS dos americanos, iam acabar fazendo engenharia reversa lá, ou iam ter pelo menos alguns HIMARS para eles. Por isso que não mandaram antes. Mandaram porque não acreditavam na Ucrânia. Só que o que aconteceu com a Ucrânia? A Ucrânia viveu um processo de renovação muito grande desde a invasão da Crimeia em 2014. Quando a Rússia invadiu a Crimeia em 2014, a Ucrânia percebeu que as forças armadas dela eram um lixo. E aí começou um processo de renovação muito forte. Surpreendeu, inclusive, o Putin. Né? Por que o Putin foi surpreendido com essa guerra? Foram 3 aspectos. Primeira coisa, ele subestimou o exército da Ucrânia. Achou que o exército da Ucrânia era tão merda quanto o de 2014. Segundo, ele superestimou o próprio exército. O próprio exército é cheio de corrupção. Lembra daquele comboio de Kiev, que vinha um comboio de 35 quilômetros, quando chegava a tomar Kiev?
Metade parou no meio do caminho com um pneu estourado, porque era pneu chinês de 15ª qualidade, que foi comprado, licitação fraudada, foi pneu de merda. Ou seja, muito problema com o próprio exército deles. E a segunda coisa foi justamente a resistência do povo ucraniano. Ele achava que o povo ucraniano ia ter muita gente a favor da Rússia. Mas, de novo, isso mudou desde a invasão da Crimeia. O povo ucraniano não quer mais nada com a Rússia. E, no final das contas, isso foi o que acabou sacaneando ele. Não conseguiu tomar Kiev e ficou nisso daí. Os ucranianos lutaram sozinhos, retomaram todo o norte no início de março, abril, entre março e abril, retomaram todo o norte do país. Os russos, lógico, dizem que não, nós que recuamos. Não, recuaram não, ninguém recua porque quer. Recua porque é forçado. O Putin argumentou que houve um acordo com o Ocidente. Não, é falso isso. Ninguém comprova isso aí, só ele que diz isso. Mas mais ou menos. Por exemplo, quando o Putin fala que existia um acordo de paz já bem avançado, assinado já para a Ucrânia, mas o Boris Johnson foi quem interviu para impedir que esse acordo de paz fosse finalizado, isso aí Não, é falso. comentado. Não, mas não, isso é comentado pela mídia ocidental. É comentado pela mídia ocidental. A mídia ocidental Como verdadeiro. Todo na bolsa dos russos. Os russos mandam em toda a mídia. Aí você tá de sacanagem. Não, é exatamente isso. Você tá de Cara, sacanagem. Todo dia eu mostro... A mídia ocidental tá na bolsa dos russos. Os russos são os principais compradores. Olha a mídia brasileira. A mídia brasileira é 100% pró-Rússia. Você tá viajando, Pedro. Jovem Pan, o Globo, Folha de São Paulo, todo mundo pró-Rússia. Eu mostro todo dia lá nos vídeos meus da Ucrânia. Olha só, olha o absurdo dessa notícia aqui da Folha de São Paulo. Eles eram pró-Ucrânia, pô, a mídia? Não. Quem fala isso pra você tá te enganando. No começo era. Leia a mídia nacional pra você ver. É tudo pró-Rússia. É impressionante. Olha a última notícia que tá saindo aqui no Brasil. Que a Ucrânia bombardeou Belgorod e matou crianças. Foi a última notícia que saiu aí. Não, foram os próprios russos que bombardearam Belgorod. Foi os mísseis que eles lançaram para atingir a Ucrânia que acabaram caindo no shopping center em Belgorod e mataram as crianças lá. Vai saber. Tu acha que... Tem evidência. Tu acha que foram os russos que explodiram o Pipe Stream? Lógico que foram. Evidente que foram. Não, Peter, aí você evidente. também. Sabe por que eles fizeram aquilo? Eu vou te explicar por quê. Eu vou te explicar por quê. Você tá preso mentalmente, Não. Você está preso. Você tá preso. Você tá preso. Não, eu falei mais rápido. Porra. Olha só, por que foi que eles fizeram isso? Porque eles tinham um acordo de vender gás para a Europa, eles queriam sacanear a Europa, né, e não queriam pagar multa. Mas por que o russo explodiu o próprio? Era só eles fecharem a torneira, pô! Não, porque eles tinham que ter uma desculpa para fechar a torneira. Se eles fechassem a torneira, eles tinham que pagar multa. Porque eles estão descumprindo. Isso. Não. Eles não podem dar essa guerra. Eles não estão em guerra com a Alemanha. Eles não estão em guerra com a União Europeia. Pensa. Se eles fechassem a coisa, se eles fechassem a coisa, eles tinham que pagar a multa. Se eles explodissem o negócio, não, foi alguém então, que explodiu, não fui eu. Os dois? Explodiu os dois. Foi a própria Alemanha que fechou, Peter. Não, a Alemanha fechou depois. Não, foi antes. Ela tinha fechado antes, depois que foi explodido. Cara, os próprios americanos admitem que foram eles que explodiram, eles admitem. Não, ninguém admite isso. Tem gente admitindo sim. Não. Tem gente admitindo sim. Tem sim. Não vem falar que não tem que tem. O cara tá dizendo que ele foi lá e explodiu? Não, tem muito analista famoso e com credibilidade. Tem muito analista famoso falando merda, porra. Peter, cheio de analista famoso ninguém no mundo merda acredita que foi a Ucrânia que explodiu. Oi? Ninguém no mundo acredita que foi a Rússia não foi que explodiu. A Ucrânia mesmo. Ninguém acredita. Eu acredito. Pô. Todo mundo acredita. Só você. Não, tem um monte de relatório disso. Acredita. Aí, tem até a explicação dessa história, que foi o seguinte. De relatório, caralho. Então... Relatório, eu vou criar um relatório. Como é que o meu relatório não serve e o seu especialista serve? Porque é só usar a lógica, cara. Foi o que eu fiz, eu usei a lógica. E qual que é a lógica da Rússia, que tem o controle do fluxo de gás? Ela não quer pagar a multa. Ela tinha uma multa se ela tivesse coisa... Vai pagar multa como? Eles já tiraram, eles já sequestraram todos os rendimentos internacionais que tinham da Rússia, cara. Exato. Vai obrigar a Rússia a pagar multa como? Vão tirar esse dinheiro que já tá sequestrado. Mas já tá sequestrado, já tiraram, cara. Não, pô, mas aí que tá, meu amigo. Tem essa briga toda. A Rússia tá na merda com o dinheiro. Que eles iam dar pra Ucrânia. Vão dar tudo pra Ucrânia. Então, pô, você acha que os russos se importam com essa porra de multa? Não faz sentido nenhum, Peter. Não faz, cara. Desculpa. Bom, eu botei meu argumento. Não faz sentido. Você decide aí. Tá, o seu argumento não faz sentido nenhum. Cara, por que você ama a Ucrânia, cara? Eu não amo a Ucrânia, cara. Ama sim. Eu amo o PNA, eu amo a liberdade, eu amo a não agressão. Então você é o maior inimigo dos Estados Unidos. Por quê? Porque eles feriram o PNA diversas vezes, historicamente, nos últimos 20 anos. Eu consigo ver uma, na época do Iraque. O Iraque eu concordo. Por exemplo, e a Líbia, por exemplo? O que a Líbia fez? Não, os Estados Unidos não interviu na Líbia. É claro que interviu, eles mataram o Gaddafi.
Não, eles não mataram o Gaddafi. Foram os manifestantes E livres você acha que que eles fizeram não isso. fizeram a operação para que isso acontecesse? Cara, olha só. Peraí, não. Olha só. Vamos entrar no Manifestação, mundo real aqui. Vamos entrar no mundo real. Não. É das próprias pessoas da Líbia. Não foi dos Estados Unidos. Vamos entrar no mundo real, Peter. Toda manifestação tem alguém por trás, é isso? Eu fui nas manifestações contra o Lula porque tinha alguém por trás? Não, porra, eu fui porque eu quis, caramba. Vou fazer uma pergunta para você. Faz a pergunta. A CIA, o Mossad, a KGB, Sim. Essas agências internacionais de inteligência, Sim. Elas fazem operações para desestabilizar outros países e para afetar o seu processo democrático ou para fazer com que revoluções coloridas aconteçam? Isso acontece ou isso é coisa da minha cabeça? Isso acontece em um determinado ponto. Isso não consegue fazer a revolução acontecer. Não consegue. Eles conseguem insuflar um movimento que já existe, eles conseguem amplificar alguma coisa que já existe. Existe então um trabalho de inteligência em países para desestabilizar a política daquele país, para causar revoluções. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que eles podem amplificar um sentimento que já existe. Mais do que isso não revoluções coloridas, sim ou não? Não acredito. Não patrocina. Isso é um erro comum. Não patrocina. Tá. Por quê? Eu vou dizer por quê. Porque não precisa. A população quer mais liberdade. O povo naturalmente quer mais liberdade. Então, quando o povo da Ucrânia fez, por exemplo, a Revolução Laranja em 2004 ou a Revolução da Praça Maidan em 2014, é porque eles queriam mais liberdade. Olha só, se coloca na pele de um ucraniano. Tu olha para um lado, tem a Europa. A Polônia era um país que até pouco tempo atrás, que fazia parte da cortina de ferro, era uma pobreza só. Uma miséria, igual tá o pessoal da Ucrânia. Depois que a Polônia entrou na União Europeia, que passou a fazer parte da OTAN, a Polônia, caramba, pô, você vai na Polônia agora, tudo lindo, tudo cheio de obra, para tudo quanto é lado, as coisas funcionando, uma maravilha. Por quê? Liberdade. O povo tem liberdade. O pessoal pode criticar o governo, saiu o governo de um lado, entrou o governo do outro, tá todo mundo lindo. Na Ucrânia não pode, né? Não, a Ucrânia, olha só, a Ucrânia sempre teve alternância de poder. Teve vários presidentes na Ucrânia, ao contrário de Belarus, por exemplo, e ao contrário da Rússia. Sempre teve alternância de poder lá. A Ucrânia, neste momento que está em guerra, limita a informação. Faz todo sentido no mundo. Você está em guerra. É outra história. História. Faz sentido. É outra história. Faz sentido fechar a igreja? Aqui no Brasil, faz sentido fechar a igreja? Eles não fecharam igreja nenhuma. Não fecharam igreja. Eles expulsaram o patriarcado de Moscou. Não, eles fecharam a igreja sim. Eles substituíram o patriarcado de Moscou. Disso, cara. Não tem, não. Você tem notícia falsa disso. Eles substituíram o patriarcado de Moscou pelo patriarcado de Kiev, ou a igreja unificada. A Ucrânia virou uma ditadura. Não virou ditadura nenhuma. Ao contrário. Eles estão pegando o dinheiro que os Estados Unidos estão mandando e estão comprando iate. Ah, porra. Ô, Monark, cara, pelo amor de Deus, cara, assiste meus vídeos. Não tem corrupção na Ucrânia? Não, tem corrupção em todo lugar do mundo. E é grande na Ucrânia? Não tem corrupção. É grande? Não, é muito menor que na Rússia, por exemplo. Você acha? Muito menor. E é por isso que os ucranianos estão ganhando. Oi? Por isso que eles estão ganhando. Não, os ucranianos estão ganhando porque eles não estão ganhando, pô. Você acha que eles estão ganhando? É lógico que estão ganhando, cara. Aonde que eles estão ganhando? Eles já tomaram mais de 50% da área que foi ocupada pelos russos inicialmente. Atrás. Não. Em 2002, do que os russos invadiram em 2022, eles retomaram já 50% dessa área. Mas olha a contraofensiva de Kharkiv. Não recuperam nada, pô. Não, faz um ano que eles não recuperam nada. Não. É bastante tempo, né? É, um ano. Não é tanto tempo assim, não. Calma. Pô, pra quem tá morrendo lá... Ah, sim, com certeza. Com certeza. Justamente porque é uma injustiça. Você tem que tirar alguém da sua casa, tem que tirar um invasor da sua propriedade nesse negócio, nessa situação, né? Ainda ficar o pessoal criticando. A parte da Ucrânia que os caras estão invadidos foi dado por Stalin, pô. Não, e o que interessa isso? Em 91 foi feita a independência da Ucrânia, foi reconhecido pela Rússia. O governo do Boris Yeltsin, que o Putin assinou embaixo. O Putin era ministro do Boris Yeltsin, era do governo do Boris Yeltsin. O Putin assinou lá, aceitou a independência da Ucrânia na coisa. O que veio antes disso, antes de 91, não interessa. Ah, porque o Putin fez isso na entrevista, né? Você viu a entrevista do Putin pro Tucker Carlson? Cara, que palhaçada. Eu achei boa, cara. Porque 800 anos antes de Cristo... Você não achou boa, não? E não sei o que é lá... E, porra, não sei quanto tempo atrás a Rússia... Eu fiquei assim, achando ele inteligente, se o critério é esse... Se o critério é esse... Pô, o Putin pareceu ser muito inteligente. Imagina o Lula dando uma história. O Lula é burro de tudo. Então, mas compara. O Putin é safado ladrão, mas o Lula é burro, safado e ladrão. Não, pois é, esse argumento dele, que no passado era nosso, então agora é nosso, imagina a Europa como é que vai ficar. Fala isso pra Israel, então, também. O Império Romano pode exigir a França inteira e Portugal. Portugal pode exigir o Brasil, pô. Já foi de Portugal o Brasil? Verdade. Eu acho que era melhor que eles exigissem mesmo. Muito melhor. Enfim.
Esse argumento, aliás, foi engraçadão o cara da Mongólia, né? Que nessa entrevista mandou um negócio tipo assim: olha só por acaso, esse aqui é o mapa da Mongólia em 1900 e alguma coisa. Quando o Gengis Khan tava vivo, né? Tomou a porra toda China, Japão, não sei o que lá, porra toda a Europa inteira. Aí, porra. Enfim. Mas eu acho que nessa questão da guerra da Ucrânia versus Rússia, é impossível ignorar que o Ocidente usa a Ucrânia como um estado satélite de maneira alguma para fazer política geopolítica contra o cara. De forma alguma. Olha só, o interesse surgiu da Ucrânia. O povo ucraniano correu atrás de entrar para a comunidade europeia por causa da liberdade. Porque olharam os irmãos poloneses ali, viram que eles estavam mais prósperos. Liberdade porra nenhuma, porque é dinheiro. O que move as pessoas é a liberdade, não é o dinheiro. Pra que dinheiro se você não tem liberdade? Eu tenho defendido liberdade aqui, à torta direita, eu vejo tanta gente cagando pra liberdade, Peter. Não. Tanta gente cagando. Eu acho que se você tá muito errado que o brasileiro ou o ser humano se importa mais com liberdade com que dinheiro. Eu acho que você tá muito errado nesse sentido. Olha só, o povo ucraniano, mesmo que por hipótese tenha corrupção, o povo não ganha nisso. Ao contrário. O povo não tá de saco cheio do Zelensky? Não tá. Tá de saco cheio do Zelensky, de maneira alguma. Pô. Mais de 70% de aprovação. Ele trocou o Zalushny agora, que é o chefe do exército e coisa e tal. O pessoal russo ficou todo animado. Agora vai ter golpe na Ucrânia, vão tirar o Zelensky. Porra nenhuma. Foi tudo de acordo. O Zalushny deu um abraço no Zelensky lá e tudo mais. Não teve nada. Vamos pensar aqui num cenário onde a Ucrânia vence. Sim, é o cenário que vai acontecer. Não vai, você sabe disso, mas se você quiser ficar nessa viagem aí... Tá bom, manda ver. Vamos lá. Vai. A Ucrânia tá vencendo. Tá. Os russos estão tendo que recuar. Tá. Recuperou Donbass, recuperou a Crimeia... Não recuperou Donbass. Não, nesse cenário hipotético. Sim, a Ucrânia recuperou tudo. Tá, ok. Recuperaram. Tá. E aí, o que acontece depois disso? Depois disso, a Ucrânia vai entrar para a OTAN, é o mais provável, e com isso a Rússia não vai ter mais coragem de invadir a Ucrânia. Você acha que o Ocidente não vai pressionar para que a Ucrânia continue a guerra e continue atacando a Rússia para continuar... Bom, primeiro porque... Pode ser que continue pressionando. A Ucrânia não vai querer isso. Eu tenho certeza que eles querem a fronteira de 91. Você tem muitas certezas aí. Eu tô acompanhando essa guerra de verdade. Bicho, você não tá lá, cara. É o ponto que eu falo pro cara. Todos os dias eu acompanho essa guerra em muitos... Eu estive lá. Não. Você não tá lá na sala de poder. Tô falando que você não tá lá. Ninguém está lá. Pois é. Mas o fato de você ter uma... isso não quer dizer que você não possa inferir pelo que o pessoal coloca. Inferir, você pode. Agora, o interesse... Pois é. O interesse deles é a fronteira de 91. A fronteira de 91 é o ponto que o pessoal quer. Como você sabe que esse é o interesse deles? Porque sempre foi o que foi dito por eles. Porque você não vê, você não enxerga no Ocidente um interesse de enfraquecer a Rússia. Lógico que sim. Lógico que eles têm interesse em enfraquecer a Rússia. Desde sempre, assim. Sempre tiveram, evidente. A Rússia é um ator ruim no mercado, que é uma ditadura. Alguém que persegue seus opositores. A China também, então, é um ator no mercado? A China também, lógico, com certeza. Mas a China tá indo mal bem, pô. A China está indo bem exatamente pelo ponto de que tem muita ajuda com os Estados Unidos, né? Por isso que a China também não vai entrar nessa brincadeira. Mas você tá fazendo embargo na China, pô. Mas um embargozinho. Se os Estados Unidos fizer um embargozão... A verdade é a seguinte, os Estados Unidos se fodem também. Eles não querem isso. Sim. Cara, é o que eu falo pra vocês. Essa é a beleza da coisa. Quanto mais comércio se faz no mundo, menos guerra você vai ter. Porque o comércio é incompatível. Você ganha dinheiro sem ter que usar violência. Então o ideal é isso. Quanto mais comércio tiver, melhor. Estados Unidos e China é um exemplo disso. Por que não tem ainda uma guerra, não tem um negócio aberto? Porque os dois fazem muito comércio um com o outro. A Rússia não é tanto assim, porque a Rússia, economicamente, foi meio que desaparecendo ao longo do tempo, ficou só com petróleo e gás. E aí meio que isso é uma coisa que os Estados Unidos não precisa mais, porque ele tem mais petróleo aqui nos Estados Unidos do que ele precisa. Mais ou menos, agora tá comprando a Venezuela. Mas eu não sei se precisa. Tá comprando por quê? Porque o Biden implementou uma política de proibir fracking, né? Mas se liberar o fracking, eles têm produção suficiente para isso, né? Enfim, e aí gerou essa situação. Não tem tanto comércio entre a Rússia e os Estados Unidos. Mas isso é um outro problema também. Por que o Putin invadiu a Ucrânia? Como eu falei para você, um dos motivos é que a Ucrânia descobriu uma enorme reserva de gás na região ali de Poltava, né? Uma reserva de mais de 1 milhão de metros cúbicos de gás. Fora que é o celeiro da Europa, né? E também é o celeiro da Europa, tem muita comida ali, né? Mas o gás é o que preocupa o Putin. Por quê? Porque a Rússia vivia, né, de vender gás para a Europa. E a Rússia tem 13 milhões, ou seja, tem muito mais do que a Ucrânia de gás, mesmo com essa descoberta da Ucrânia. Só que o que acontece? Só a descoberta da Ucrânia já é capaz de fornecer gás para a Europa por, sei lá, 3 décadas, 4 décadas.
E aí qual que é o problema da Rússia? A Ucrânia seria um competidor dela. A Ucrânia poderia vender para a Europa e a Rússia perderia o mercado. Esse foi um dos motivos que levou o Putin a invadir a Ucrânia. Você acha que a OTAN é... Os motivos para um país invadir outro podem ser variados e complexos. Um dos motivadores mais comuns é o desejo de expandir território ou obter recursos naturais valiosos, como petróleo ou minerais. Além disso, questões políticas desempenham um papel importante. Com países invadindo outros para impor uma ideologia ou regime político diferente ou para desestabilizar governos adversários. Motivações econômicas também estão frequentemente envolvidas, com nações buscando controlar rotas comerciais estratégicas ou garantir acesso a mercados lucrativos. Outras razões para invasões incluem motivações defensivas, onde um país pode agir preventivamente para proteger sua segurança nacional ou para responder a uma ameaça iminente. Conflitos étnicos ou religiosos também podem desencadear invasões. Especialmente se grupos étnicos ou religiosos em um país vizinho estiveram sendo perseguidos. Ideologias extremistas e agendas de disseminação ou defesa de determinadas crenças políticas ou religiosas também podem motivar invasões, independentemente dos motivos. Invadir outro país geralmente é considerado uma violação do direito internacional e pode resultar em consequências significativas, tanto para o país invasor quanto para o país invadido, incluindo repercussões políticas, econômicas e humanitárias.